Muito obrigada. E agora eu vou, olha, gente, eu quero avisar que nós estamos chegando ao final. E aí eu queria que o Caio falasse, né, dessa questão de sustentabilidade, como é que a colega perguntou, como é que faz para gerenciar essa questão das compras dos antídotos. Eu até já sei que na Clion tem uma vantagem, né, tem um dermatologista, que, aliás, gente, hialuronidase, vamos conversar, né, gente? Fala para a gente, Caio. Bem, em relação ao custo, é sempre interessante a gente entender que a saúde não tem preço, mas ela tem um custo. E lá na clínica, como Lélia já bem havia falado, nós somos parte de um grupo e nesse grupo possui dermatologistas e esses dermatologistas utilizam a hialuronidase para correção do preenchimento de rugas, porque muitas vezes essa correção do preenchimento com ácido hialurônico, você acaba deixando algumas imperfeições, você vai com a hialuronidase para corrigir. Ou seja, nesse sentido, o que é que a gente faz? Sendo que a gente tem padronizado a hialuronidase, nós temos um controle desse estoque na questão do vencimento, pois sempre que a gente percebe que não utilizou, devido à assistência ser uma assistência muito bem elaborada e não ocorrer extravasamento de uma forma frequente, a gente já entra em contato com o setor da dermatologia para fazer uma passagem desse medicamento para uma outra clínica do grupo. E isso aí faz com que a gente tenha um controle e evite desperdício financeiro. Eu sei que isso talvez não seja possível para outras instituições, mas parcerias são interessantes até entre instituições diferentes. Por exemplo, o dexrazoxane é um medicamento que, como já foi dito, é caro, a ampola custa pouco mais de R$ 1.000, e uma clínica que tem uma incidência muito baixa de extravasamento normalmente tende a perder esse produto por expiração da validade. O que é que nós fazemos para evitar que isso ocorra? Existe um hospital parceiro que utiliza bastante o dexrazoxane na pediatria, e sempre que a gente percebe no nosso controle de estoque que esse produto está próximo ao vencimento, a gente já entra em contato com o setor do hospital responsável e fazemos uma troca por uma validade maior ou uma permuta por algum outro produto, justamente para a gente ter racionalidade na utilização dos recursos. Isso pode ser válido não somente para instituições privadas, como também instituições públicas. E a gente sabe que também não é uma realidade para todas as instituições utilizarem o dexrazoxane. No entanto, a gente não pode se ater somente a este antídoto. A gente sabe que por trás do dexrazoxane existe uma base fisiopatológica que, embora seja off-label, a gente sabe que, devido a essa base racional, a gente consegue utilizar e a gente tem resultados positivos. Aí, o que é que acontece? A utilização do dexrazoxane não é a única opção que nós temos. Existe também o DMSO, que eu já havia falado, que é o dimetilsulfóxido, que pode ser utilizado na ausência do dexrazoxane. Isso aí acaba sendo uma alternativa interessante. É uma coisa muito interessante, Caio, que eu queria falar do DMSO, que eu tive a oportunidade de utilizar. E eu queria contar para vocês. Eu fiz a compressa no local e me afastei para poder retornar. E a paciente era uma daquelas pacientes muito exigentes, sabe, paciente exigente? Então, ela começou a dizer que estava saindo fumaça da mão dela. Eu disse, ai, eu não fui enfermeira o suficiente e capacitada o suficiente para entender que ela estava falando a verdade. Quando eu fui lá, estava saindo fumaça. Depois que aconteceu isso, a gente tirou rapidamente, e aí nós fomos pesquisar junto com o farmacêutico, identificamos que o DMSO pode entrar em combustão. É por isso que quando eu falei lá no início, quando a gente cria nossos procedimentos, a gente tem que saber de tudo. Porque na hora que acontece aquilo, se eu não respeitasse a opinião do paciente, que é valiosíssima, ia levar uma queimadura. Além do extravasamento da droga, daquele tecido que poderia entrar em necrose, eu poderia também levar uma lesão, uma queimadura por causa do DMSO. Então, é muito importante isso que o Caio está falando, mas que a gente precisa olhar. Eu já usei hialuronidase subcutânea, já usei DMSO, já usei corticóide, e digo para vocês, de todos, o melhor foi a prevenção. De todos, o melhor foi, como enfermeira, me apropriar de acesso vascular, porque é a minha praia.
acesso vascular é comigo. Então, eu assumi isso, parei de usar esses antídotos. E aí a gente começou a ter realmente aqueles problemas de desperdiçar, porque vencia, a gente não usava. E é isso mesmo que tem que acontecer. Então, o que eu queria deixar aqui, até da minha fala, porque eu quero já começar a encerrar, e dizer que prevenção, gente, é a melhor forma. Não tem outro jeito. É óbvio, pode acontecer, pode, tem que ter tudo bem descrito, mas prevenção é a melhor forma. Eu gostaria de pedir para que vocês fizessem suas considerações finais, que vocês se despedissem, e, claro, nós vamos continuar, nossas lives não vão parar. Caio, como você estava colocando, eu te interrompi, eu queria que você concluísse e que você fizesse as suas considerações finais. Bem, mais uma vez agradeço aqui pela participação. É sempre muito importante a gente debater situações que não estão no nosso cotidiano frequentemente. Extravasamento é algo raro, sim, acontece sim, mas o fato de não estar na prática do profissional, aquela rotina em lidar com extravasamento, tudo isso gera dúvidas. Tanto que sempre, por algum motivo, quando ocorre, a enfermagem procura a farmácia procura a enfermagem para saber se é compressa quente, se é compressa gelada, qual antídoto utilizar. E eu acredito que seja interessante até para implementar em outras instituições treinamentos de extravasamento uma vez no ano, 2 vezes no ano, justamente para que quando ocorrer, a gente não quer que ocorra, a gente vai trabalhar na prevenção, como Lélia já bem disse, mas ocorrendo que a gente tenha uma expertise suficiente para sanar aquele problema, para utilizar o antídoto correto, para utilizar a compressa correta, a medida não farmacológica correta, e evitar que isso gere um dano, gere uma necrose, gere um dano tecidual para o paciente. Eu gostaria mais uma vez de agradecer essa participação nesta live, e embora esteja aqui na condição de palestrante, de participante, a gente também consegue aprender muito com outros colegas que estão participando, com as perguntas que vêm, com o trabalho lindo que Karina está realizando. Eu nunca mesmo tinha ouvido falar na laser terapia no manejo de extravasamento. Ou seja, para mim também foi enriquecedor estar participando dessa live como palestrante e também como aprendiz de informações científicas que poderão colaborar bastante para o melhor manejo do nosso paciente em casos de ocorrência de extravasamento. Muito obrigada, Caio. Cleide, você quer fazer suas considerações finais? Eu vou deixar a Karina você por último, porque você é o que trouxe coisa ultra nova para a gente. Eu estou, assim, de queixo caída, amando e dizendo assim, ai, gente, ô, Janice, tem vaga lá na Clion, eu quero trabalhar do lado de Caio. Porque você tem um farmacêutico, assim, todo centrado, ainda bonito, gente, ele é casado, tá? Neném já vai nascer, mas tem que dizer a verdade. Além de tudo, ainda bonito, simpático, nossa, queria muito estar trabalhando junto. Janice, vou mandar meu currículo, tá? Obrigada, viu, Caio? Então, Cleide, vamos lá, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, realmente, como o Caio disse, eu que sou da área mais da legislação, não é, propriamente dita, já estou aposentada há um bocado de tempo e estou lá no meio desde 2007 no COFEM, colaborando, então eu sou muito mesmo apaixonada pela legislação. E eu acho que tudo que vocês colocaram para mim foi um excelente aprendizado. Gostaria de dizer que eu acho que a enfermagem tem evoluído muito e a gente espera que ela continue nessa evolução, continue. Quem é da área sabe o quanto é ser enfermeiro, o quanto é apaixonante a assistência. Então, obrigado a todos que participaram dessa live, obrigado a vocês, colegas aí da mesa, e a gente está sempre à disposição. Obrigado, Lélia. Obrigada, Cleide. Pessoal, quem está fazendo perguntas, fique tranquilo, porque os palestrantes vão seguir nas nossas mídias respondendo, porque tem muitas questões que não foram respondidas. Fique tranquilo, eles vão responder. E eu peço mais uma vez a vocês, quem ainda não se inscreveu no canal Doutrina, Educação e Saúde, no canal do YouTube, por favor, se inscreva. Estou com umas blogueiras, eu quero mais gente sendo beneficiado desse privilégio que é ter esses profissionais com a gente. Nos sigam também no Instagram, nos sigam no Facebook, que para a gente isso é muito importante. Todas as informações e inovações que tivermos, vamos colocar lá. Enquanto tivermos, nesse momento de pandemia, eu vou usar para o nosso favor, para o nosso bem. Eu vou trabalhar para que tenhamos a melhor informação. Então, enquanto estiver durando,
a pandemia, que nós pudermos ficar em casa, estaremos fazendo live. Karina, encerre para a gente com as suas considerações. Eu só queria falar assim, todo mundo que tem um protocolo na instituição, que use o protocolo, tá? Porque, às vezes, as pessoas fazem um protocolo e falam assim que a dexaroxane é o melhor para antraciclina, o DMSO, o sulfato, só que não tem nenhum desses antídotos na instituição. Então, só faça um protocolo com antídoto que você realmente tenha. Se você só pode ter hialuronidase tópica, tenha pelo menos, então, a hialuronidase tópica, tá? Bom, eu acredito, assim, que, como a Lélia, o Caio disse, né, que a gente aprende muito nas lives. Eu aprendo muito em todas as lives da Lélia, né? A Lélia é uma professora gigantesca. É muito bom ouvir a Lélia falar. Mas eu acho que o conhecimento ele só é bom quando ele é compartilhado, tá? Então, assim, eu não vejo sentido em estudar, em tentar aprender tanto, se não é para passar para alguém. Tá? Então, eu acho que quando a gente troca experiências, a nossa realidade muda, né? A nossa cabeça muda, a nossa janela de mundo abre. Então, eu acho muito bom, né? E eu quero, na verdade, fazer um agradecimento especial para a minha equipe, tá? Porque eu não conseguiria fazer nada se eu não tivesse elas, tá? Então, nós somos em 10 na enfermagem, tem mais a farmácia, porque é junto, não tem, né? Não tem enfermagem sem farmácia, né? A gente está sempre junto, a gente é muito unido, e assim, e a equipe multi, os médicos, nutricionista, psicólogo, dentista, assistente social, todos, tá? Então, assim, a gente só consegue fazer um bom trabalho quando as peças se encaixam, né? E a gente, graças a Deus, a gente tem isso. Então, eu quero agradecer muito a minha equipe, porque eu só consigo implantar as coisas lá no ambulatório, porque eu tenho uma equipe boa, excelente, na verdade, e que topa tudo que eu falo, né? Eles argumentam, é claro que a gente troca informações, mas a troca de conhecimento é grande. E eu sempre falo que não importa de quem é a ideia, tá? Não importa se a ideia é do técnico, se a ideia é minha, eu quero que dê certo, né? Então, é assim, e muito obrigada, viu, Lélia? Nossa, muito obrigada por essa oportunidade mesmo, viu? Sou sua fã, você sabe disso, né? Muito obrigada, Karina. Realmente eu sou, acho que a enfermeira mais feliz que existe na face da Terra, gente, porque ter esses profissionais o tempo todo ajudando no conhecimento e em prol de quem? Do quem é de mais importante nas instituições, o paciente e seus familiares. Isso é maravilhoso, então eu agradeço a todos vocês e quero dizer para vocês o seguinte, eu estou colocando aqui agora a live que vai acontecer amanhã. É verdade, eu falo de coração. Amanhã nós teremos a diretora do Hospital Israelita Albert Einstein, a Cláudia Regina La Selva, ela estará com a gente amanhã, conversando sobre gestão de comitê de crise na pandemia. Conte para todo mundo, amanhã nós vamos falar um pouco sobre a realidade, a experiência da Cláudia Regina La Selva, que com muito carinho, assim como todos que vieram até a gente, vai falar com a gente amanhã, sábado, às 16 horas. Muito obrigada, gente. Tudo de bom para vocês. Fiquem em casa. Não acreditem em abertura em momento que a curva ainda não caiu. Fiquem em casa, se protejam, viu, gente? Fiquem com Deus.